segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, uma saudação muito afetuosa aos membros do apostolado que nessa semana tiveram a oportunidade de fazer uma peregrinação a Nova Trento, no Santuário de Santa Paulina. Neste dia a Igreja, através da liturgia, nos propõe abraçarmos o caminho que é Cristo, acreditarmos na verdade que é Cristo e termos uma vida em Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Antes dos discípulos serem chamados de cristãos, lá na igreja primitiva, no século I, após o nascimento de Cristo, eles eram chamados como discípulos do caminho. Cristãos foi uma denominação que veio depois. Primeiro, aqueles que pertenciam a Cristo eram conhecidos como os discípulos do caminho, porque Jesus é o caminho. E eles estavam nessa mesma estrada. É o caminho pelo qual escolhe Paulo, por exemplo, que hoje a liturgia nos apresenta, pregando na sinagoga, com coragem, com audácia, com ousadia. É o caminho que, depois de Paulo, tantos e tantos optaram por liberdade, apesar da perseguição. E tantos foram aqueles que deram a própria vida, porque acreditaram tanto nessa verdade, que não mediram esforços nem mesmo em derramar o sangue. Jesus, caminho, verdade e vida. Jesus não é um simples profeta. Jesus não é um simples homem de Deus. É muito mais. É o Filho. E porque Ele tem tamanha dignidade em nossa humanidade, Ele pode dizer com humildade que Ele é o caminho pelo qual chegamos à verdade. Ele também é a verdade, porque nos aponta o caminho. E Ele é a vida, porque nele encontramos as respostas para todas as nossas angústias.
Nele obtemos as respostas para a eternidade. Se nós temos saudades de Deus, Jesus nos diz na leitura de hoje que Ele também tem saudades de nós. E fala com tanta ternura que, mesmo tendo que partir, para onde vai, prepara uma morada para nós. Porque se de Deus a gente vem, é para Deus que precisamos caminhar. O nosso retorno é para Deus. Nós temos saudades de Deus e Deus tem saudades de nós. Não nos perdamos em tantos caminhos que existem. Não mergulhemos em falsas verdades e não percamos nossa vida por coisas passageiras. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós podemos fazer escolhas erradas e, em vez de abraçarmos a verdade e a vida, podemos viver na ilusão, podemos viver na morte, achando que esse é o caminho. Mas Jesus é muito claro. Para Deus Pai, precisamos passar por Ele. Para a eternidade, precisamos passar por Ele. Para a verdadeira felicidade, a verdadeira vida, precisamos passar por Ele. Não tem jeito. Não existe atalho. Não se pode entrar pela janela. É por Ele. Não nos percamos por isso. Nós temos saudades de Deus. E Deus tem saudades de nós. Não desviemos dos nossos caminhos. Com firmeza, vivemos por Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.